comportamento alimentar. O que a psicologia tem a ver com o que você come? Hoje o tema aí do nosso podcast é sobre como que você lida com a sua alimentação e ela diz muito sobre as suas emoções. Então eu sou Ingrid Capper, sou psicóloga e sócia da Marim, estou aqui com a minha sócia. Sou a Mariana Ferreira, sou psicóloga e sócia da Ingrid, sócia da Marim. Exatamente. E para a gente ter essa conversa, né, Mari? A gente trouxe uma convidada super especial. Então eu vou, antes de chamá-la, vou apresentá-la, a Marta Ludwig. E a nossa colega, se formou junto com a gente, colega e amiga, psicóloga, docente e supervisora clínica em terapia cognitivo-comportamental e contextual, mestre em psicologia clínica e doutora em psicologia com foco em mudança de estilo de vida pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, com estágio nos Estados Unidos. Possui treinamento em TCC para emagrecimento com a Judith Beck na Filadélfia, entrevista motivacional com William Miller em Albuquerque, especialista em terapia individual sistêmica em terapias comportamentais contextuais, idealizadora da Psiconutri, né, que é uma formação. Marta, muito obrigada. Imagina, gurias, é um prazer enorme rever vocês depois de tantos anos e acompanhar, né, as carreiras e o nosso crescimento, enfim, contribuir aqui com o podcast de vocês. Legal. Legal. Marta, só para a gente se situar, só para eu entender como é que começou esse interesse pelo comportamento alimentar. Eu sei que, acho que é importante dizer que tu não é só focada em comportamento alimentar, né? Mas como é que surgiu esse interesse, assim, só por curiosidade, assim, né? Sim. Foi algo meio orgânico, vamos dizer assim, né? A minha trajetória acadêmica sempre foi ligada à psicologia da saúde, né? Eu fui iniciação científica da Marisa Miller, trabalhava então com a interface com a medicina, com pacientes com câncer de mama, com pacientes com problemas de pele. Então eu sempre gostei desse trabalho interdisciplinar. Depois que eu me formei, eu trabalhei um tempo no Centro Clínico Gaúcho, também numa equipe interdisciplinar. Então, trabalhava com grupos, com médicos, nutricionistas, enfim, enfermeiros. E fazia grupos com obesos, com pessoas com diabetes, hipertensão. E quando eu entrei no meu doutorado, eu ia estudar o terapeuta como um fator de mudança, né? Qual era o peso do terapeuta, né, para a mudança de pacientes com dependência química, que era o grupo de pesquisa da Margarete Oliveira. Só que eu não estava interessada na dependência química, eu estava interessada nos terapeutas, no peso do terapeuta. E aí a Marga recebeu um convite para um projeto interdisciplinar com as faculdades de fisioterapia, nutrição e enfermagem, para trabalhar a mudança do estilo de vida, para psico entrar. E ela me convidou por saber dessa minha caminhada. Então eu entrei, vou fazer meu doutorado então olhando o peso do terapeuta e olhando, né, a psicologia na mudança do comportamento alimentar, estilo de vida, enfim, e foi o meu doutorado. Então, eu sempre me interessei mais pelos processos de mudança, né, o que faz as pessoas mudarem, qual que é o peso, né, do terapeuta e, enfim, da pessoa do terapeuta, das técnicas, são sempre temas que estiveram atravessando a minha caminhada, e aí no doutorado eu aprofundei muito, estudei muito o modelo transteórico de mudança, né, que explica como as pessoas mudam, e a gente atendia pacientes com questões cardiovasculares, então eram pacientes com obesidade, diabetes, hipertensão, uma série de fatores de risco que aumentam as chances de infarto, derrame, e o tratamento é a mudança do estilo de vida. Então, precisa mudar a alimentação, precisa mudar o exercício físico, precisa passar a ter uma vida mais ativa. Mas os pacientes sabiam disso, os profissionais orientavam isso, mas eles não faziam, porque Não consegue não é mudar. suficiente, mudar não é assim, né? Saber que muda, que precisa, se fosse assim, né? Então A intenção é diferente da ação. Exatamente. Uma coisa é eu querer e outra coisa é eu conseguir, né? Tem um gap aí muito grande. E aí a teoria do modelo transteórico, entrevista motivacional, enfim, nos ajudam nisso. Então eu comecei a me debruçar muito sobre isso e depois na Unicinos também. Eu era supervisora do serviço escola de psicologia e tinha nutrição e enfermagem lá. E a colega da nutrição que conhecia a minha caminhada falou: vamos trabalhar juntas, vamos botar essas nutri, essas psico atender junto, né? A Malu Lopes, desculpe. E aí a gente começou a fazer isso, começou a dar supervisão, então, em conjunto. E aí nasceu a Psiconutri, formação continuada para psicólogos e nutricionistas, que é justamente, né, a gente como psico faz isso, né, trabalha em psicoterapia e, né, tem supervisão, dá supervisão, conversa com alguém que tem mais expertise do que nós, para melhor atender nossos pacientes. E a nutrição não tem essa cultura, né, então eu pensei, poxa, tem todo esse conhecimento, todo esse saber, eu quero ajudar os nutricionistas a ajudarem melhor seus pacientes com essa visão psicológica, motivacional, enfim.
E aí eu comecei, então, a dar supervisão também para os nutricionistas e cursos. Então, né, eu tenho trabalhado muito com isso, além do, como tu falou, né, do consultório de clínica, enfim, que eu atendo adultos com diferentes questões de relacionamento, enfim. Sim, mas foi Mas aí que começou. foi assim que Então, a começou. Psiconutri, na verdade, é uma ajuda para os nutricionistas. Eu acabei ampliando ali para psicólogos também, porque as pessoas Hum. começaram a achar que era só para nutris, né? Ah, tá. Mas os psicólogos continuavam me buscando para essa ajuda. Então, nasceu para ser dos nutricionistas, mas é dos profissionais de saúde. Dos profissionais de saúde, legal. Sim. E me diz uma coisa assim, Marta, agora entendendo, né, o que exatamente, vou começar pelo começo, né, o que Aham. significa comportamento alimentar, né? Uhum. Porque eu não, a gente pensa em alimentar, eu vou para nutricionista, né? Mas como é que Aham. é esse comportamento alimentar, assim? Bem, a nutricionista faz parte desse tratamento, né? Mas é que depende de como é que às vezes o paciente chega pelo nutricionista, às vezes chega pelo médico, às vezes chega no psicólogo porque ele tem alguma questão relacionada ao seu comer, né? Às vezes pode ser por uma questão de obesidade ou uma questão de transtorno alimentar, mas né, a tua pergunta é o que que é o comportamento alimentar? Tem a ver com tudo que a gente tem a ver com o que, não o que a gente come, mas como a gente come, né? Quanto a gente come. Então tem a ver com ações e decisões relacionadas à nossa alimentação. Então, muitas pessoas chegam para o consultório, por exemplo, para atendimento ou nutricional, ou no endocrinologista, ou direto no psicólogo, porque quer emagrecer, né? Então, precisa modificar o seu comportamento alimentar, a sua relação com a comida. Então, às vezes chega por um transtorno alimentar, às vezes chega porque tem uma compulsão, né? Nota que come muito mais do que precisaria, fica estufado depois, fica culpado, come escondido, né, que é a compulsão alimentar, ou às vezes não é uma compulsão alimentar, não chega a ser um diagnóstico, mas é um comer desregulado, um comer mais transtornado, mais emocional, Uhum. né, ou por uma bulimia, né, também, então tem um comer mais impulsivo, tem algum tipo de purga, né, ou vômito, ou laxantes. Então tem Uhum. diferentes questões, e não necessariamente tem um transtorno alimentar. Quando a gente fala em comportamento alimentar, às vezes, né, uma criança que tem, dificuldade de comer, é muito seletiva, tem uma questão ali de comportamento alimentar, né, ela só come aquilo daquele jeito. Isso. Ou alguém que não tem um transtorno psicológico, mas tem uma diabetes, uma hipertensão, uma questão assim, precisa mudar, né, a sua alimentação, tem alguma alergia alimentar. Então, a forma como a gente come, as escolhas que a gente faz, elas não são, puramente, nutritivas, né. Elas têm outras questões que Psicológicas que envolvem. psicológicas, emocionais, que envolvem esse comer. Porque Pois às é, vezes quais são, Isso que eu assim, ia perguntar. né, uhum. essas questões emocionais, assim, esses fatores emocionais que acabam impactando o comer? A gente vê muitos, tá, mas assim, tédio, às vezes as pessoas comem por tédio, né, isso a gente vê na clínica, a gente vê nos estudos, assim, o tédio, a tristeza, a culpa, a ansiedade. Às vezes a pessoa acaba comendo por uma restrição alimentar, faz uma restrição alimentar, porque não está satisfeita com o seu corpo, por exemplo, né, ou precisa perder peso, enfim, faz uma restrição alimentar. Aí acaba tendo uma compulsão, porque restrição leva a compulsão, né, aumenta as chances. Então a pessoa fica segurando, 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 chega uma hora que tem uma compulsão. Então ela comeu porque ela estava restringindo e porque tem ali culpa, vergonha, cobrança, autoexigência, um monte de coisa. Aí ela compulsiona, depois ela tenta compensar isso, ou vomitando, ou fazendo alguma outra coisa, ou se sentindo culpada e aí se castigando de alguma outra forma. Então, muitos fatores levam né, às vezes a gente trabalha muito daí no consultório, por exemplo, né, eu tô comendo para quê? Né, ajudando a Hum. pessoa nessa consciência, entendeu? Eu Tá tô a comendo serviço para do quê? quê? Tá a serviço do quê? Ou qual a função, ou a serviço do quê? Que é isso, né? E aí as pessoas vão se dando conta, assim, que não é, né? Não é a comida que eu preciso naquele momento. Às vezes eu preciso de um colo, às vezes eu preciso conversar com alguém, às vezes eu preciso, né? Às vezes o tratamento psicológico passa por uma aprendizagem de consciência, assim, dessa autoobservação, né? O que que eu preciso quando eu, né, vou procurar a comida? É fome fisiológica? É fome emocional? Enfim. Do que eu tô precisando? Eu tô triste? Que emoção é essa? Como é que eu lido com a tristeza? Então, parte do tratamento vai passar por aí, pela pessoa aprender a conhecer suas emoções, a nomear suas emoções, a abrir espaço para elas, porque às vezes é muito isso que acontece, né? Uhum. Eu tô ali super triste, mas eu não quero sentir. Uhum. Então, eu como para parar de sentir aquilo. Ou eu como para evitar sentir uma emoção que é desagradável.
Então, o tratamento passa muito por essa consciência emocional e por essa regulação emocional, que aí se eu sei, se eu posso ter espaço para emoção chata de sentir, eu não preciso comer para parar de sentir ou para me anestesiar. Uhum. A comida às vezes chega como uma, assim como outras drogas, né? Isso. Outras drogas, como se a comida fosse uma droga, né? Mas Sim. é que os pacientes falam substâncias. isso. Outras Outras substâncias. Os pacientes falam isso, é muito interessante. Tipo, é muito mais difícil tratar, né, uma dificuldade de comer do que Isso que eu ia te tratar falar. uma questão com uma outra droga, eles falam assim. Porque a comida tá em todo lugar, né? A E eu comida, preciso comer, eu né? preciso comer, e a comida tá em todo lugar. E a droga, É tu verdade. corta aqueles amigos, tu corta aquele contato. Cara, né, não dá pra gente comparar, Mas são eles questões comparam, sim. difíceis, Uhum. mas os pacientes trazem isso. Uhum. Porque Mas sabe que agora tu falou a questão do TED, né? Ah, como que tá entediado, não sei o quê. Eu me lembro de um caso de uma amiga, assim, daí com a relação com a filha, né? Tipo, quando a filha começava a aloprar muito, ela dava comida. ela Pra dava acalmar. pra acalmar. E eu olhando aquilo, assim, eu cheguei até a falar pra ela assim, não faz isso, porque o que tu tá ensinando? Que se ela estiver entediada, ela vai buscar a distração na comida. Aham. E, bom, Perfeito. ela, né? Teve problemas no futuro. Vai ter. Ela já tá, tipo assim, ela come um pouco a mais, ela já tá um pouquinho acima do peso e coisa e tal. E Aprendizagem. e aí ela aprendeu isso. Sempre quando ela tava, daqui a pouco, Tati, acalma, senta aqui e come isso. Pra acalmar, sabe? Daí eu tipo, Pra resolver o TED. pra resolver o TED. Eu disse, gente, mas daí o que ela Uhum. vai aprender? Que toda vez que ela estiver entediada, ela vai comer, né? E É perfeito isso que tu traz, porque a Ingrid perguntou, o que é o comportamento alimentar? O comportamento a gente aprende, né? Isso. Assim como a gente aprende, a gente pode desaprender. E é isso, assim, como é que a gente aprende a se alimentar, né? Então, chegam pra nós, às vezes, pessoas assim, né? Aprenderam, né? Ah, toda vez que eu tava triste, toda vez que eu tava, né? Minha mãe dava alguma coisa pra comer. Então, a gente vai aprendendo isso. Assim como também algumas pessoas aprendem que muitos não pode, né? Então tem assim, sim. chega para nós assim, pacientes com uma questão mais de sobrepeso, né? Ou com questões mais de impulsividade para o comer. E também chegam aqueles que são muito regrados, né? Que nada pode. Que daí também é isso, né? Como é que a gente aprende quando criança? Não, isso não pode, isso não pode, isso faz mal, isso engorda, isso não sei o quê. Então, a comida vai ficando uma coisa dicotômica, entendeu? Do pode, do não pode. E até, às vezes, não sei, Marta, acontece eu vejo, principalmente com criança, de se utilizar daquela situação da comida como um ganho secundário, né? Como algo... Como um controle dos pais. Um controle dos pais. Eu sinto isso também. Que eu Uhum. vejo algumas crianças com a ideia de que, assim, eu sinto que eu consigo controlar quando eu como, quando eu não como, e aí também vai aprendendo, né? Vai tendo um comportamento alimentar. Assim, no caso de irritar os pais, alguma coisa assim. Ou assim, frustrar. a gente, nós somos mães, sabemos que quanto a gente fica ansiosa com a história da comida, né? Não sim. come, não sei o quê. Então, aquilo ali é uma forma de controle, né? Deles nos controlarem. Sim. Isso. Nossa, Então, a Martina era um horror. A gente, Dá um a susto. gente tem A que minha se filha. trabalhar, porque é bem isso, né? Enfim, eu não trabalho com psicanálise, né? Mas Isso. já li sobre isso. E tem, né, a questão da anorexia, por exemplo, que se entende dinamicamente lá na psicanálise, que é uma forma de dizer assim, não, na minha boca mando eu, entendeu? Bem, uma família onde tudo é muito regradinho, eu não vou comer para punir meus pais. Então, isso aqui, claro, daí a gente não precisa nem olhar para os transtornos alimentares, a gente pode olhar para os nossos filhos, eles estão vendo que tu tá nervosa, porque ele não tá comendo, então, aqui eu consigo incomodar minha mãe. Então, também é conseguir tratar com mais naturalidade. Entendi. E Marta, me diz uma coisa, assim, agora tu falou dessa coisa dos transtornos, quais são os problemas alimentares que mais aparecem, assim? Não sei se tem um mais comum. Tu acha que aumentou também, né? Ou não? Eu tenho a sensação de que aumentou. Sim. Aumentou. Né? Os estudos mostram que aumentou. Em termos de prevalência, né, a anorexia é o mais raro dos transtornos alimentares, né? Bulimia e compulsão alimentar são os mais comuns. Compulsão alimentar é o mais comum. Depois a bulimia. Por último, a anorexia. Os estudos mostram que vem aumentando, né? E na prática clínica eu tenho viés aí, porque chega muito pra mim, né? Claro. Então, Vem só pra isso, né? Tem esse viés. Mas os estudos também mostram isso. E o que a gente vê, tanto em estudos quanto, enfim, na nossa vida pessoal e dos nossos pacientes, é a questão das redes sociais, né?
Pois é, qual o impacto, assim, das redes sociais né, nesse comportamento alimentar, assim? É bem complicado, né? Uma das coisas que a gente trabalha no consultório é um filtro. Um filtro no sentido assim, de dar selecionar quem eu vou seguir, né? Porque que acontece? Esses pacientes que têm um comportamento mais restritivo, né, mais exigente, questões de transtorno da imagem, eles acabam acompanhando muitas pessoas que estimulam essa alimentação restritiva, essa alimentação rígida, esse corpo perfeito, que são coisas que vão só reforçando essa relação problemática com a comida, essa relação problemática com o corpo, de não se aceitar. Então, as redes sociais têm um impacto negativo, né? Porque tem enfim, tu bota um filtro ali, tu fica mais magra, tu fica mais, né? Sim, Tu tira os defeitos que tu quiser. Então, eu tenho uma missão, vamos dizer assim, pessoal, né? Se vocês olharem meu Instagram, eu canso de postar coisas sem filtro. Sem filtro, eu quero dizer sem maquiagem. sim. Porque filtro eu não uso nunca, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa educativa pra mim e para as outras pessoas. Porque depois que eu me vejo com um filtro, linda, maravilhosa, eu não vou querer me ver sem. E assim são os nossos pacientes. Então eu faço questão de postar a coisa Pra dar o exemplo. descabelada, pra dar o exemplo. Pra ir quebrando sabe? Do tipo, a gente pode ser bonita com rugas, sem maquiagem, posso ficar mais bonita? Posso, mas, né? É uma coisa de aceitação, assim. Então, a gente tem que trabalhar isso com os nossos pacientes, porque a rede social é um mundo que não existe, né? Isso. Se a gente for faz de conta. para outros temas, né, de relações, de casamentos e tudo, eu tenho estudos falando disso, assim, quanto mais tempo de rede social, mais depressão, mais ansiedade, quanto mais postagem de amor perfeito, mais crise no casamento, enfim. Então, a gente precisa ter uma visão crítica e educar também sobre essa visão crítica em relação à imagem corporal e sobre todos os temas, né? Você já conhece a Marim? A Marim é uma plataforma de apoio psicológico para momentos pontuais. Uma nova forma de se conectar com psicólogos focada em escuta qualificada e prática. Apoio emocional para quem está passando por situações delicadas. Quer saber quando a Marim for lançada? Então clica aqui no link da descrição. Sim, e até, Marta, uma pergunta, né, sobre... para mim é sempre mais difícil, como é que eu sei o limite entre uma educação alimentar normal e uma restrição, né? Como é que a gente sabe esse limiar, assim, né? Acho que esse é um dos maiores desafios, assim, que a gente vê, né? Porque, às vezes, a gente vê muitas famílias ou pessoas, né? Os pacientes contando as suas histórias, ou eu acompanhando, assim, não atendo crianças hoje em dia, mas, né, sou Sim. mãe e escuto das pessoas, que é justamente isso, assim, como é que a gente ensina esse equilíbrio, né? Então, tem muito mais a ver com uma flexibilidade, porque a gente não precisa proibir as coisas, né? Mas também é encontrar ter ofertas variadas, né? Ter alimentos variados e poder tratar com uma certa naturalidade, né, as coisas. Porque daí se a gente deixa, por exemplo, o doce como uma coisa proibida, né, aquilo fica isso muito apetitivo, né? A criança Isso eu só acho, quer. meu filho não come doce, sei que a criança tá lá com 5, 6 anos, aí, tipo, vai ter o aniversário do coleguinha. Daí, não, mas daí leva uma marmitinha pro aniversário tipo, tá, tu vai conseguir controlar, mas a sensação que eu tenho é que daí no que aqueles pais piscarem, saírem, a criança vai estar lá o tempo todo em volta da mesa, entendeu? E comendo daí com aquela coisa assim... Compulsiva. Exato, pra mim, na minha opinião, aí me corrige, né, Márcia, se eu tô errado, mas pra mim é um tiro no pé. E acaba sendo o que a gente vê na prática clínica também é isso, enfim, acompanho pessoas que nas suas infâncias tiveram isso, por exemplo, né? Não podia isso porque eu tinha, né, tinha, sei lá, alguém na família tinha diabetes, ou tava com os exames alterados, então não podia comer doce, não podia não sei o que, não podia. Quando chegou na adolescência, né, ficou longe dos pais, aí começou a comer, né, tirou o atraso, compulsivamente, doce, 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 doce. Então, é isso, assim, a intenção dessas mães é a melhor. Claro. Só que às vezes é o que a gente tá ensinando. Então, também é ser flexível comer um doce quando vai no aniversário.
Isso também é, né? E aí negocia, né? Negocia, flexibiliza, porque senão aquilo fica num lugar de proibido e aquilo fica muito valioso. Apelativo. Então, é isso, assim, acaba sendo um tiro... A gente tem que ter flexibilidade, entendeu? Tudo pode. A coisa do comportamento alimentar passa por isso. Tudo pode. Mas quando? Como? Quanto? Entende? Em que contexto? Tem que contextualizar essa alimentação, né? Pô, tá no aniversário infantil. Contextualizar a alimentação, acho que isso é um bom ponto, né? Pois é, e a questão, assim, por exemplo, daí da diferença entre a fome fisiológica e a fome emocional, assim, como é que tu vê isso? Assim? Bem, a primeira coisa é que a fome fisiológica, ela não tem um alimento específico, né? A gente vai olhar várias questões. Assim, quanto tempo eu tô sem comer, né? A fome fisiológica, ela vem depois de um tempo que tu tá sem comer, né? Ela pode vir acompanhada de um ronco, né? De uma questão física, assim, vazio no estômago. E eu tô com fome, eu vou comer qualquer coisa, porque eu estou com fome, né? Então não é assim, eu tô com fome de bolo, tô com fome de brigadeiro. Né? Tô com desejo de comer tal coisa. O desejo, né? E a fome fisiológica, ela vem gradualmente, assim. Começa com uma fomezinha, daqui a pouco tu começa já ficando com uma urgência. Tem pessoas que já ficam irritadas quando estão com fome, né? Isso. E a fome emocional, ela mais... Ela surge, assim, né? Ela brota mais do nada, porque ela tá a serviço de algo que não é fisiológico. Então, né? Tô triste, preciso de um doce, né? Ou às vezes tô feliz, né? Quero comemorar uma coisa, não preciso comer isso aqui pra comemorar não sei o quê. Então, a fome emocional, ela é mais rápida e ela é mais específica. Daí tem um alimento mais específico que eu quero, que eu desejo, né? Então... Por exemplo, na prática clínica, tu acaba conseguindo ensinar, assim, os pacientes a diferenciar, né? Quando que é uma fome física e quando que é a fome emocional. É um dos caminhos, né? Essa psicoeducação, né? Essa atenção do paciente. Como é que eu sei que eu tô com fome, né? Então, ajudar o paciente a se olhar e entender o que tá acontecendo com ele, né? Como é que eu sei que eu tô com fome? O que acontece logo antes de eu comer? E aí ele vai rastreando e mapeando isso e a gente vai entendendo, né? O que é de uma fome mais física, fisiológica, o que é de uma fome mais emocional. E vai fazendo espaço daí, né? Quando eu me espaço dentro dele e entre ele e, vamos dizer, a geladeira, né? Ou, sei lá, a dispensa, o armário. que são os lugares, o armário, a dispensa. Então, o que é isso que eu tô sentindo, né? É fome? Que horas eu comi? Né? Onde é que é essa fome? Que horas que eu comi? O que eu comi? O que eu preciso agora, né? O que eu tô sentindo? Não é uma coisa, né? A gente vai tentando sair dessa impulsividade. Isso é automático, né? Sair do automático, exatamente. Marta, me diz uma coisa, tu considera que essas compulsões alimentares, elas são como uma dependência? Não vou dizer que eu considero, tá? Mas tem autores que consideram. Tipo, o próprio Carlo de Clemente, né? Com quem eu estudei no doutorado sobre o modelo transteórico. Ele tem um livro que é Addiction and Change, né? Então, adições e mudança. E nesse livro, ele fala de comportamentos aditivos, né? E o comer pode ser um comportamento aditivo. Então, assim, os pacientes falam isso, né? Para nós. Então, não é para todo mundo, mas para algumas pessoas, esse comportamento alimentar, esse comer, tá funcionando como uma adição, né? Assim como eu fumo ou bebo para lidar com um vazio, às vezes eu como para lidar com isso, né? A gente vê também no consultório muitas pessoas que param de fumar, por exemplo, E engordam. Engordam muito, porque, claro, o cigarro tem a questão de tirar fome e tal, mas também, às vezes, o cigarro tem esse lugar de, né? Tô Uma bengala. uma bengalinha, né? Tô ansioso, preciso fumar. E aí, acaba trocando pela comida. Então, por isso que o tratamento precisa trabalhar a regulação das emoções. Sim, porque senão não é a comida pela comida, é o que tá por trás, né? Quais são as emoções que estão por trás da comida, porque senão ele vai mudar, né? O foco era o cigarro, aí depois passou a ser a comida, aí daqui a pouco, né, a comida aí vai pra uma droga, e assim vai, né? Então, exatamente. E uma coisa que eu te perguntar, Marta, nessa coisa da psicóloga entrar, é um trabalho que acontece ao mesmo tempo,
Ou assim, a psicóloga tem que vir antes, ou é uma coisa meio junto, ou não tem regra, A enfim. literatura orienta, né, um tratamento interdisciplinar. É Tá, isso que a tudo gente meio vai encontrar junto. lá, né? O psicólogo, o nutricionista, o médico, o educador físico e tal. Mas na prática não é assim que acontece. Eu tenho, por exemplo, as pessoas que chegaram pra mim porque estavam com a nutricionista e vieram pra mim. Daí começou com a Nutri, depois veio pra mim. Às vezes chegam pra mim, depois eu mando pra Nutri, né? Às vezes precisa do médico, dependendo do caso. Eu tenho gente que eu atendo que faz psicoterapia, tem nutricionista e tem endocrinologista pra usar, por exemplo, a caneta, né, emagrecedora. Então, Pois é, o como ideal é um tratamento interdisciplinar. Bom, e a caneta é. emagrecedora, Como é que né? tá essa Como é história que aí? A caneta O emagrecedora. Mojoaro, o Ozempic, o sei lá, Vegóis. Ribelsos e tudo mais. O que acontece, né? Eu não gosto de ter, assim, nenhum posicionamento rígido sobre alguma coisa, né? Assim como medicação. Ah, todo mundo precisa de remédio? Não, nem todo mundo precisa de remédio. Todo mundo precisa de psicoterapia? Não. Nem todo mundo precisa de psicoterapia, embora, né, a gente saiba que todos se beneficiariam de psicoterapia, Todos se né? beneficiam, mas Em nem todos algum precisam. momento da Em vida. É. algum momento da vida, ou em todos os momentos da vida, porque é um Isso. espaço de autoconhecimento. Isso aí. Mas a caneta, eu tenho pacientes que tomam e eu não gostaria que estivessem tomando, usam e eu não gostaria que estivessem usando, e outros que usam e eu super concordo que eles usem, né? Uhum. Então, acho que vai da indicação de cada caso. Do tipo, uma pessoa que tem uma obesidade importante, né? Que já tentou emagrecer de várias formas, né? Que tá fazendo psicoterapia, tá indo no nutricionista, enfim, tá com dificuldade de conseguir esse emagrecimento, né? Bom, acho que daí tem uma indicação, né? Uhum. É uma obesidade, é uma doença, como também pressão alta, como também depressão. E ok, né? Mas tem outros casos de pessoas que não tem uma indicação clínica, assim, física, mas querem emagrecer Rápido. Tem a rápido, coisa do rápido, né? rápido, ou mais facilmente, né? E daí, enfim, né? A gente respeita a autonomia das pessoas, né? Então, tem pacientes que a minha indicação não seria usar, mas que estão usando. Mas aí, o que a gente trabalha muito fortemente, né? É que tá bem, a caneta pode tornar o processo mais fácil, mais rápido, né? Mais possível para Isso. um paciente obeso, significativamente obeso, enfim. Mas a gente não pode substituir os outros tratamentos. Então, tratamento nutricional, tratamento psicológico, precisam estar ali, porque é sobre aprender a comer. Quanto comer, quando, de que maneira. É sobre aprender a regular suas emoções. Então, como é que eu fico se eu emagreço todos os meus 40 quilos que eu queria, sem terapia e sem nutricionista? Como é que eu fico depois sem a caneta? Exatamente. Pois é, o efeito rebote tu tem visto, assim, Sim, no sim. consultório? Na verdade, eu não tenho visto, porque as pessoas que estão usando, elas já tiveram efeito rebote antes de chegarem em mim. Já usaram. Então, em ti por causa do efeito rebote, de certo ou não? Não Não sei, mas necessariamente. não necessariamente. Mas tem pessoas que já usaram no passado, né, Sim. por um tempo, por emagrecimento rápido, por algum evento, pararam a medicação e engordaram novamente. Então, o que a gente vai trabalhando é assim, que comportamento, né, vai trabalhando com os pacientes, os comportamentos que só dependem deles, né? Se não tivesse a caneta, então assim, tá, tem a caneta que tá ajudando, mas tem você que tá cozinhando, né? Você que tá comendo verduras e legumes, que tá se organizando para isso. Ah, tô gastando mais dinheiro, tô comprando a verdura lavada. Beleza, entendeu? Tá comendo verdura, antes não comia verdura. Então, e a parte de olhar suas emoções. Então, tem a questão da escolha alimentar, da parte nutricional, de entender dos alimentos e de se organizar, e tem a parte de saber lidar com as suas emoções. Eu Então, vi são complementares para Sim. alguns casos, eu diria. Eu vi um dado de uma pesquisa, acho que era inglesa a pesquisa, mas que acompanhou durante 1 ano, né, Uhum. as pessoas que usavam a caneta, e aí pararam, né, então fizeram esse uso continuado durante 1 ano e aí pararam. E só 10% conseguiu manter o preço. Aham. E o que esses 10% fizeram, será? Estavam em terapia? Iam no nutricionista? Mas aí tu Provavelmente. pensa, 10% é nada, É muito. 90% das Tiveram pessoas rebanho. que usaram a caneta durante 1 ano engordaram, Uhum. né, novamente. Ali não especificava o voltar para o peso Uhum. original, mas era o Um reganho de engordar, peso, de exatamente. alguma forma. Então, Então, na verdade, quando se usa, né, a indicação médica bem, enfim, para alguns casos, para obesidade, né, grave, assim, às vezes a indicação vai ser usar para sempre, né? Então, cada Existe caso é um isso. caso, existe isso. Alguns médicos trabalham dessa forma, assim, um paciente obeso tem que usar remédio para toda a vida, para pressão, tem que usar o Ozempic para toda a vida.
Ai, mas dá um medo, né? É, A gente eu- não sabe o que faz no corpo, É. coisa É. com uso continuado. Não Aham. tem ainda, né? Acho que Tantos estudos, tantos né? estudos, assim, o que vai causar, porque uma das questões que dizia nesse estudo era que aquele hormônio da saciedade, isso, uhum. ele, como ficou muito tempo o corpo Suprimido. recebendo, exato, ele para de produzir. Isso. O corpo, então, no momento que tu Não para com a sabe caneta, mais. não sabe mais produzir esse hormônio, então ele não consegue mais funcionar por ele. Então fica muito mais difícil De saber que tá saciado. de saber se- que tá saciado. E aí isso contribuía muito para esse retorno de Reganho. peso. esse reganho de peso. Então, se usa, né, esse desmame também é um desmame que tem que ser programado, entendeu? Com, né, o acompanhamento médico adequado e, né, médico eu digo por causa do remédio, né, mas o acompanhamento nutricional, psicológico junto. Porque é isso, como que a gente se prepara, né, e eu tenho trabalhado com meus pacientes, não para o desmame só, mas tipo assim, né, as ações, a autonomia da pessoa, suas mudanças emocionais, comportamentais, enfim, ao longo do uso do Ozempic, né? E pensando também no desmame depois. Então, não adianta eu emagrecer tudo, né? E não saber trabalhar minhas emoções, não saber me voltar alimentar tudo. e não saber fazer essas escolhas. É, Então, continuar na mesma, né? fica no mesmo Vai lugar. ficar no mesmo lugar. E Marta, assim, ó, a gente falou muito aqui de fazer terapia, né? Óbvio que a gente é um pouco suspeita pra falar. Eu tô junto. É. Somos todas Estamos suspeitas. todas Né, somos suspeitas. todas. Eu, particularmente, fiz muitos anos de terapia, gosto da terapia, eu indico para clientes, enfim. Mas o que tu poderia dizer, assim, pra gente finalizar? Tem alguma técnica ou alguma coisa que a pessoa comum, né, que daqui a pouco não tem acesso a uma terapia, né, possa fazer que vai regular aí esse comportamento alimentar que tá um pouco descompensado? Que tu tem? Existe alguma? A gente sabe que não Sim. existe Claro, aquela não tem bala uma de prata. receita, não tem Isso. a receita mágica, né? Mas assim, o trabalho de consciência, né? Registrar o que tá comendo, por exemplo. Fotografar, né? Boa. Fotografar o que comeu. Né? Ou anotar, né? Tô satisfeita, não tô satisfeita. Esse trabalho de consciência passa por esse automonitoramento. Que pode ser eu anotar o que eu comi, enfim, ou eu registrar com fotografia, né? Claro que se Pra eu você dar conta. anoto, eu tenho mais consciência, porque tem uma coisa ativa ali, né? Descrever ali, né? Escrever, de Feijão, pensar. farofa, Aham. né? Tem aplicativo agora para isso Tem também, aplicativo né? que faz isso também, então essa é uma alternativa, né? Fazer uma pausa, né? Olhar, né? O mindful eating tem a ver com essa observação do que eu vou comer. Então, pelos 5 sentidos, né? O cheiro, o sabor, a crocância, a textura. Então, estar atento a isso, né? Sair do automático pode ser útil também. A coisa de mapear as emoções também, né? Que tu tinha O que eu comentado. tô sentindo, né? Isso. Tipo, antes de comer, o que eu tô comendo pra quê? Né? Uma pergunta que dá pra se fazer, né? Isso. Vou comer isso aqui agora pra quê? O que eu tô sentindo? Porque serve pra tudo. Não só Qual- pra comportamento alimentar, Exatamente. Qual a função de eu comer isso aqui Isso. neste momento? Eu penso muito quando eu olho assim, dá essa vontade de comer, né, uma besteira, uma porcaria. Mas quanto tempo de academia eu preciso? Isso Pra ajuda que muito. quanto tempo de esteira, quantos quilômetros eu vou ter que correr pra queimar isso aqui? Pra mim é Vale é uma a pena? estratégia. Tá valendo? Tá valendo ou não tá valendo? Legal. Entendi. Show de bola, Marta. Muito obrigada pela tua presença. Adoramos, foi super bom. Enfim, passou mais tempo, Passamos mas porque mais, o assim. assunto Rendeu. rendeu, Teria muito- muita coisa pra falar. ainda. muita coisa para falar. Muito obrigada, Marta. Te agradecemos imensamente aí pela tua presença no nosso podcast. Foi um prazer, gurias. Contem comigo. E sucesso aí nos projetos. Pode deixar. Obrigada. Obrigada. Pessoal, então se inscrevam aí no canal, assinem os sininhos para receber as notificações e até a próxima.